Então, eu gostaria de começar com o companheiro Rafael Cheba, para trazer um pouco como está essa luta em Barão de Cocais. Obrigado por estar conosco, viu? Obrigado, Duda. Queria saudar todas, todos e todos aqui. É um prazer estar conversando com vocês, discutindo essa pauta que é tão importante para Minas Gerais como um todo e é dramaticamente importante, principalmente para o interior. Eu queria agradecer também na presença aqui da Ana, na pessoa da Ana, toda a equipe do Mandato da Duda pela organização do evento, principalmente pelo convite. Logo no primeiro contato que fizeram com a gente, eu topei, porque eu acho que é muito importante que o interior minerado, que o interior impactado tenha esse espaço de voz, faça uso desse espaço, exercendo seu lugar de fala, essencialmente, né? É, eu queria, até antes da minha apresentação, vocês podem colocar aí o slide, mas eu até falei com a Duda que eu iria iniciar minha apresentação também com literatura, exemplo do que ela fez com o Drummond, mas eu queria trazer um registro histórico, na minha opinião, é um dos registros históricos mais ricos que a gente tem, de um viajante francês que passou aqui no Brasil há 200 anos atrás. Ele disse o seguinte sobre o dilema que a gente está discutindo hoje. O nome desse viajante é Auguste de Saint-Hilaire. Diz ele: houve um tempo em que o ouro se encontrava com tanta abundância nos arredores de Vila Rica, Sabará, Vila do Príncipe, etc., que, para descrever as riquezas dessas zonas, ainda hoje se repete com saudade que, quando se arrancavam touceiras de capim e se sacudiam suas raízes, caía ouro em pó de mistura com areia. Os mineradores, deslumbrados, acreditavam que essas miríficas jazidas eram inesgotáveis. Despendiam imprevidentemente todo o ouro que extraíam e rivalizavam em luxo de prodigalidade. O metal precioso, porém, que constituía o objeto de suas pesquisas, não se reproduz como os frutos e os cereais, e revolvendo imensas extensões de terra, despojando-as do seu humus pela operação das lavagens, esterilizam-na para sempre. À medida que o ouro era retirado da terra, saía da província para nunca mais voltar, e ia enriquecer os comerciantes de Londres e de Lisboa. Os pais viveram na opulência, os filhos são pobres. Não se creia, porém, que a triste experiência do passado tenha tornado mais prudentes os atuais mineradores. E se às vezes a fortuna ainda os favorece, mostram-se tão imprevidentes como seus pais, e não se preocupam igualmente com o que lhes deve suceder. Eu acho que passado 200 anos a gente ainda está nesse mesmo ponto, e é isso que a gente traz. Então, sobre a minha fala, eu comecei por um registro histórico, porque, acima de tudo, sou historiador também de formação, sou atingido, sou militante e atualmente estou vereador. O título dessa apresentação eu coloquei Alternativas à Autofagia Minério-Dependente, porque o que eu penso que se trata, esse momento específico, e Barão de Cocais, da minha cidade, é um grande exemplo disso, é que é realmente um movimento autofágico, é quase um suicídio, né? Pode passar, por favor. Bom, eu queria começar sobre esses aspectos históricos, né? Primeiro sobre Minas Gerais, essa espécie de história, destino e, em certa medida, maldição que o nosso Estado carrega. Historicamente, Minas Gerais é conhecida e reconhecida, além das suas serras, que a gente lembrou bem, a Marina Silva falou aqui hoje mais cedo, a gente é conhecido pelo patrimônio cultural que é remanescente dos séculos XVIII e XIX. Esse patrimônio cultural foi fruto da ocupação, principalmente mineradora. Curiosamente, é também esse passado que vai justificar o nosso futuro. É muito comum a gente escutar frases como isso é a nossa vocação, ou então a mineração está no nome do nosso estado, é isso mesmo. Mas, nos últimos anos, eu comecei a refletir bastante sobre se esse futuro pode realmente conviver de forma harmônica, sustentável, com esse passado que ainda é vivo, né? Por que eu entrei nessa, primeiro falando? Como se daqui a 1h30, quase, vão completar 6 anos, né, 15h30, do rompimento de Fundão. E eu lembro que há 6 anos atrás eu estava em São João del Rei, numa república que eu morava, e eu vi aquilo na televisão. Por conhecer a região, eu tentei ligar para o meu pai na hora. Meu pai é morador de uma cidade chamada Barra Longa, a comunidade do Gesteira, que foi impactada pelo rompimento de Fundão. E para conseguir estabelecer contato com ele, com o meu pai, foi uma dificuldade danada.
Naquele momento, eu já descobri que o drama era emergencial, que eu era um atingido, há 6 anos atrás. No dia 25 de janeiro de 2019, eu perdi uma amiga em Brumadinho e, passado poucas semanas, no dia 8 de fevereiro de 2019, o nível de emergência da barragem sul superior em Barão de Cocais foi elevado para o nível 2. E, naquele momento, eu estava saindo, numa sexta-feira de manhã, como hoje, para dar aula, e o diretor da escola ligou, mandou no grupo do WhatsApp que não teria aula porque a barragem tinha rompido. Naquela época, a gente nem sabia o que tinha feito. E cá estamos nós hoje discutindo essa questão. Eu trouxe para a gente partir para a reflexão aqui algumas imagens sobre a igreja de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, que é a comunidade impactada e evacuada lá de Barão de Cocais. Essa é uma pequena capela do início do século XVIII, ela data de 1737, como vocês podem ver, uma capela muito receptiva, maravilhosa. Aqui a gente já tem registros de 2017, portanto, antes da evacuação, da festa de Nossa Senhora Mãe Augusto, que é reconhecida como patrimônio cultural de Barão de Cocais. Vocês podem notar aí o envolvimento da comunidade, os adereços muito bem constituídos, os enfeites que circundam a festa. E essa era uma festa que ela tinha um envolvimento muito grande de toda a comunidade, não só do Socorro, mas dos povoados que estavam em volta. Como eu disse, essa é uma igreja de 1737 e ela marca a história de Barão de Cocais, né? A história moderna do nosso município. Por quê? Barão de Cocais, com a vinda dos bandeirantes, primeiro se descobriu Socorro para depois descobrir Barão de Cocais. Então é como se aquilo ali fosse as raízes da nossa cidade. Foi ali que os bandeirantes chegaram. Mas, obviamente, e aí eu queria fazer até menção aqui ao nosso colega Anderson Krenak, que falou logo mais cedo, e eu lembro muito daquele poema do Bertolt Brecht, né, que fala que primeiro foram os negros e eu não me preocupei porque eu não era negro e por aí vai. E fazendo esses slides, isso me chamou muita atenção, porque o que está acontecendo hoje com essas sociedades mineiras do interior ou mineradoras do interior é exatamente o que aconteceu há 200, 250, 300 anos atrás com os povos ameríndios. Primeiro foram eles. Na Guerra dos Emboabas, que despovoou aquele território onde eu resido, na Guerra dos Emboabas, vários indígenas foram mortos para abrir o caminho da mineração e da colonização luso-cristã. O que está acontecendo hoje em nome do lucro foi o que aconteceu naquela época, né? E só sobre uma curiosidade sobre essa festa, segundo a tradição oral, ela é a única festa em devoção à santa fora de Portugal, no mundo inteiro. Não confundir Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro com Nossa Senhora do Socorro, são distintas, né? Então, pois bem, a comunidade do Socorro, que é essa impactada em Barão de Cocais, ela é fruto da busca por ouro e dessas instituições europeias que se seguiram, né? E aí eu volto naquilo que eu iniciei a minha fala, né? A ocupação mineradora dos séculos XVIII e XIX, ela produziu povoados como o do Socorro, como do Cerro, como Ouro Preto e por aí vai. É como se a mineração tivesse criado as comunidades que ela iria, no futuro, destruir, que ela iria, no futuro, desintegrar. E aí eu volto nessa questão. O poder da empatia, eu acho que é fundamental, e nós, como agente político, eu em Barão de Cocais, a Karine lá no Cerro, a Duda em Belo Horizonte, e todos os outros nossos colegas vereadores, eu acho que o primeiro ponto para discutir mineração deve ser, por princípio, a empatia. Um exercício contínuo de se colocar no lugar do outro. Porque no estágio e no estado que a gente está, como a gente vive aqui em Minas Gerais, é uma questão de tempo até o impactado ser você. Eu acho que a grande questão é essa. E como antes, como os indígenas fizeram lá no século XVIII, final do século XVII, hoje os atingidos também resistem como podem. Só trouxe aqui, pode passar esse slide também, só trouxe para citar mesmo, é o artigo 215 da Constituição Federal, que fala do direito ao patrimônio.
E aqui eu trouxe algumas fotos da festa de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro de 2019 para mostrar como que em Barão de Cocais esse enfrentamento, que também é político, que é, na verdade, principalmente político, esse enfrentamento à mineração, ele se deu no campo cultural. E isso eu acho que é uma especificidade muito rica. Vale lembrar, pessoal, que em Barão de Cocais a gente tem uma especificidade lá, que a gente não teve rompimento de barragem. Não tivemos uma barragem para criar um desastre físico e para justificar os olhares da mídia, grandes indenizações e até, de certa forma, o apelo emocional de toda a população de Minas Gerais. O que a gente teve lá foi a elevação do nível de risco da barragem sul superior. No dia 8 de fevereiro, ela saiu do nível 1 foi para o nível 2, porque a Vale não entregou um laudo atestando a segurança, e depois, logo em março, isso subiu para o nível 3. A barragem se encontra até hoje lá no nível 3, intacta, e a gente tem plena convicção, talvez eu possa falar até de ciência, de que não vai romper. O que está em jogo ali é o terrorismo de barragem, uma tentativa de se apropriar desses territórios, que são riquíssimos, não só em minério de ferro, mas em vários outros metais preciosos. E a comunidade sabe disso. Lá em Barão de Cocais, a gente é atingido por uma lama que a gente chama de lama invisível. A lama não rompeu casas, a lama não destruiu vidas no sentido de causar mortes naquele dia, mas a lama ela foi destruindo a vida de muita gente. Só um dado interessante, no ano de 2019, em relação a 2018, a gente teve apenas na rede pública de saúde do município de Barão de Cocais, um aumento do consumo, da demanda de ansiolíticos, antidepressivos de 48%. Isso é muito sério. Aquela comunidade ela foi totalmente desintegrada, destroçada, e por isso também doente. Costumo falar, inclusive, que a pandemia em Barão de Cocais ela não cria um novo cenário de doenças psíquicas, de sofrimento psicológico. Ela agrava um cenário que já era existente. Pode passar também? Aqui é para situar brevemente vocês onde que fica a comunidade do Socorro. Temos dois quadros, né? O da esquerda sinaliza ali a mina de Gonçoco, onde que a cava onde foi retirado todo esse minério, a barragem sul superior, que se encontra em nível 3, e logo abaixo a comunidade de Socorro no quadro amarelo. Nesse quadro da direita a gente pode ver a comunidade do Socorro e onde que a festa de Nossa Senhora Mãe Augusta está sendo realizada desde 2019, quando eu ainda era secretário de Cultura, e a gente conseguiu entender que a luta política, a reivindicação do território, a resistência em Barão de Cocais se daria por meio da reivindicação cultural, desse sentimento de pertencimento, de conexão com a comunidade, com a sua identidade, com a sua cultura, com os seus laços de sociabilidade que a festa propiciava. Então, a luta política em Barão de Cocais foi travada desde o primeiro momento por meio de uma reivindicação cultural, uma reivindicação da própria identidade. Aqui também são outras fotos. Só um dado interessante também, pessoal, se a gente conseguir no futuro reavivar essa festa dentro do território, que a gente sabe que é do Socorro, vocês vão gostar muito de conhecer, essa cavalhada, que a gente chama, ela é uma teatralização da expulsão dos mouros da Península Ibérica. E isso é revivado, toda a festa, é uma festa cristã, né? E isso é teatralizado nesse momento. Pode passar também. Aqui, foi até aquele slide que eu brinquei mais cedo, quem estava aqui acompanhando a fala da Andrea Azuri, eu fiz uma pergunta nesse sentido, né? Em que a gente fala de minério-dependência. Eu estou até pensando aqui ainda no conceito, eu acho que eu vou abandonar, porque ela me acendeu uma luzinha na cabeça. Mas o minério-dependência é um conceito que nasceu de uma reflexão sobre a teoria marxista da dependência, que é lá da década de 60, né? E minério-dependência significa uma situação na qual, devido à especialização de uma estrutura produtiva, no caso de Barão de Cocais, a mineração, os rumos da estrutura local, da vida local, da identidade local, dos modos de sociabilidade, dos modos de viver daquele momento, eles são definidos em centros decisórios externos, ou seja, é o acionista que decide, é a empresa que decide, e por aí vai. Tudo que é externo à realidade de Barão de Cocais é o que decide os rumos da cidade. Se uma cultura vai sobreviver ou não, se
o pessoal do Socorro vai morar na sua casa ou não, e por aí vai. E aí, eu citando também o Drummond, foi a partir dessa reflexão sobre a cultura e a identidade que eu fui entender uma frase que eu sempre escutei e sempre vi em referência ao Drummond. Drummond, ao sair de Tabira, ele falava que Tabira é apenas um quadro na parede. A Duda, que é da literatura, pode falar de forma muito mais profunda do que eu, mas eu, numa interpretação mais solo, para mim ficou muito claro que o que o Drummond estava querendo dizer é que aquela Itabira que ele cresceu, aquela Itabira que ele viveu, com suas instituições, com a sua cultura, com a sua sociabilidade, com a sua identidade, morreu. Ou melhor, foi morta pela mineração ao longo do tempo. E o que eu consigo ver num filme que se passa na frente dos meus olhos hoje em Barão de Cocais é esse movimento. E minha atuação política desde então tem sido evitar ou lutar para que Barão não se torne apenas um quadro na parede. Para que essa Barão de Cocais que eu cresci, para que essa Barão de Cocais que eu conheça, ela não se torne apenas uma lembrança. Eu quero que esses modos de vida sejam conservados e existem possibilidades da gente fazer isso, inclusive discutindo economia. Aqui é só para situar vocês onde está Barão de Cocais. Pode passar mais 2 aí. A gente tem Barão de Cocais, logo na esquerda, aqui no ponto 2, Gongo Soco, que é essa mina, e lá em cima a mina de Brucutu. Pode passar mais 2 aí também. Logo aqui em cima a gente tem a APA Serra da Cambota, que é uma parcela da Serra do Espinhaço. Na nossa esquerda a gente tem a bacia do Rio das Velhas, do sistema das Velhas que vai para o São Francisco, e na nossa direita o sistema do Rio Doce. Aqui embaixo a região do Castro, que também é topo de morro. Passa mais um, por favor. Vocês podem ver que essa linha de vermelha que eu coloquei aí é basicamente um grande corredor, um grande veio de minério e, por isso, também um grande aquífero. Aí a gente tem uma concentração de nascentes absurda para fazer uma ponte com o que o Paulo falou. Aí é só para vocês situarem o dilema. E é importante a gente pensar, pessoal, que os conflitos socioambientais, socioculturais que estão acontecendo na mineração em Barão de Cocais, eles estão espremendo a cidade. Eles vêm de Gongo Soco para o centro de Barão de Cocais e vêm de Brucutu para o centro de Barão de Cocais. Então, é fundamental preservar a Serra da Cambota e essa região do Castro também para criar um cinturão verde capaz de preservar a cidade e diversificar a nossa economia por meio de atividades como o ecoturismo, entre outros. Aqui é só um mapa demonstrando os estágios dos processos da mineração, requerimento de lavra, requerimento de pesquisa. Vocês podem ver que aquele eixo que eu trouxe, né, ele é uma região de alto interesse da mineração. E aqui a gente chega nas alternativas que o município, de forma tímida, mas consistente, tem tentado desenvolver para diversificar essa economia e, mais importante do que isso, né, ou talvez tão importante do que isso, que é reconstituir a destruição, o lastro de destruição que a mineração tem construído na nossa cidade. Primeiro, por meio do turismo e da gastronomia, e também da cultura, do patrimônio. Uma informação muito interessante é: Barão de Cocais registrou como patrimônio material os modos de fazer quitanda e goiabada cascão. A gente tem uma festa lá muito, muito interessante. Ela acontece no segundo final de semana de maio. Fiquem todos convidados para ir no ano que vem, todos vacinados, para participar. Então, é uma valorização do patrimônio municipal e, obviamente, de quem faz isso, de quem vende isso, de quem cria isso. Também tem a questão da agricultura familiar, que é muito forte e também vinculada à gastronomia, porque a agricultura familiar pode garantir a sustentabilidade, o respeito pelas tradições e também tem uma capacidade regenerativa desses ambientes. Por fim, por óbvio, a gente tem também grande capacidade, grande potencial de trabalhar a economia criativa em Barão de Cocais e produzir arranjos produtivos locais e regionais para diversificar a nossa economia. Toda a nossa atuação ela é voltada geralmente dentro desse eixo. Barão de Cocais vive hoje um dilema gigantesco, que é
fazer essa transição econômica de forma segura e, acima de tudo, eficiente, mas a gente sabe que, por mais que exista esse potencial, existe o dilema da mineração, que, ao se expandir, ela vai desintegrando essas outras atividades. Por hora eu vou ficar por aqui, agradeço a todos pela atenção e a gente pode depois tirar algumas dúvidas no segundo momento.